Iremos analisar as declarações do pastor batista João Flávio Martinez no seu vídeo Eleição, Soberania e Determinismo. Pastor João Flávio Martinez faz algumas declarações no seu vídeo Eleição, Soberania e Determinismo, vídeo de 2022. Percebe-se que João Flávio Martinez confunde e mistura a eleição nacional com a eleição particular quando ele vai tratar do assunto sobre Israel. Vemos Israel, que foi uma nação escolhida para os privilégios salvíficos e até temporais. Mas aqui Deus se refere a Israel não como povo, ou seja, na carne, ou seja, a carne. Por isso que em Romanos 11, que você pode ler na sua Bíblia, Romanos 11, capítulo, versículo 1 ao 6, está escrito que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. O que a palavra de Deus está nos apresentando é que o Israel, nacionalmente falando, não era o Israel eleito. Israel, como o povo carnal, não foi eleito por Deus. Como povo carnal, Israel foi rejeitado. Agora, Israel, como povo eleito, ou seja, alguns indivíduos, sim, foi eleito por Deus. Por isso que Paulo diz que nem todos de Israel são de fato os israelitas, conforme está escrito em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 2 também diz que não é judeu o que é exteriormente, ou seja, aquele que é circuncidado, mas aquele que é interiormente circuncidado. O que é importante é o interior. Ou seja, o pastor João Flávio Martinez não entendeu o que a Bíblia diz sobre este assunto, ou pelo menos finge não saber. É que Deus chamou Israel como nação eleita, mas não a Israel carnal, mas foi a Israel espiritual, ou seja, os eleitos de Deus. E é por isso que Isaías capítulo 10, versículo 20 e 21, o Senhor diz que só um remanescente é que será salvo. Então, tanto David Hunt como o pastor João Flávio Martinez, do qual o pastor João Flávio Martinez se apoia, David Hunt, tanto um como o outro estão errando. Eles não percebem que desde os tempos antigos, ou seja, desde o Antigo Testamento, a doutrina da eleição é uma realidade. Mas nos que diz respeito a Israel, não se refere ao Israel carnal, mas ao Israel espiritual. Não é o fato de se a pessoa ser descendente de Abraão que faz da pessoa um eleito, regenerado ou salvo. Perceba essa verdade na parábola do rico e Lázaro, de que o rico era filho de Abraão e nem por isso ele era salvo. Ou seja, o rico era filho de Abraão na carne, mas não era filho de Abraão no espírito. E este é o grande problema que João Flávio Martinez parece não entender ou fingir que não entende. Afinal, não é possível que ele não entenda essas coisas, ou torce propositalmente. Israel, como carnal, não é o eleito de Deus. E é por isso que quando o Senhor Jesus vai conversar com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele deixa isso bem claro. Quando o Senhor Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, e que ele não quer dizer que Deus amou o mundo e todos os homens, ou seja, todos os homens sem exceção. Que Deus amou cada homem sem exceção. Quando o Senhor Jesus conversou com Nicodemos, provavelmente ele estava
em frente de mais um judeu orgulhoso que pensava que só os judeus é que seriam salvos. Porém, desde a época de Noé, Deus contemplou tanto os judeus como os gentios para a salvação. Em Gênesis, por exemplo, capítulo 9, pela boca de Noé, Deus diz: bendito seja Sem e Jafé, habite nas tendas de Sem. E Sem é o pai dos semitas. Dele vem o povo de Israel. E Jafé representa os gentios, que pela revelação de Deus gozariam da salvação dentro do povo de Israel, em comunhão com o povo eleito de Deus. Daí se explica a salvação de Naamã, onde não era judeu carnal, mas se tornou um judeu espiritual e creu na palavra do profeta Eliseu. É assim que compreendemos a salvação também do povo de Nínive, onde não eram compostos de judeus carnais, mas acabaram se tornando judeus espirituais, ou seja, eram eleitos de Deus. Então podemos concluir que nunca Israel foi eleito para a salvação como povo carnal, mas em pessoas no particular, como povo eleito individualmente e não geralmente. Porque Jesus insiste em dizer que há muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. Justamente por causa disso, porque muitos judeus vão ouvir a mensagem do Evangelho, mas não terão seus corações circuncidados, mas apenas os judeus eleitos. Por isso que nós vemos essa verdade em João capítulo 10, versículo 27, que Jesus diz que eles não criam, pois não eram das ovelhas dele, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então não adianta ser judeu carnal, sem ser judeu espiritual. Um dos problemas do senhor Flávio Martinez seria ele ser dispensacionalista, porque ele não consegue ver uma coisa muito interessante nas Escrituras. Um dos problemas dos dispensacionalistas é fazer diferença entre dois povos, Israel e Igreja. Mas se lermos Efésios capítulo 2, lemos que de dois povos Deus fez um, conforme está escrito na sua palavra. Não existe dois povos salvos de Deus. Jesus não vai chegar na cerimônia com duas noivas. E é por isso que a Confissão Batista de 1689, capítulo 21, seção 1, chama a nação de Israel de a Igreja Judaica. Israel naquele tempo representava o povo de Deus. E com isso estamos dizendo que esta nação ela é do povo de Deus, que gozaria do privilégio. E é por isso que a Confissão Batista de 1689, capítulo 21, seção 1, chama a nação de Israel de a Igreja Judaica. Israel naquele tempo representava o povo de Deus. E com isso, estamos dizendo e afirmando que não que todo judeu fazia parte da igreja espiritual, mas que gozavam de privilégios neste mundo. Houve uma eleição nacional entre Israel e as demais nações, entre o Israel eleito e o Israel réprobo. Na eleição nacional de Israel foi escolhida e as demais nações preteridas. Basta nós lermos textos como Deuteronômio capítulo 4, versículo 8, Salmo 147, versículo 19 e 20, e Amós capítulo 3, verso 2, onde é dito que Deus só conhece Israel e enviou as suas leis para este povo, e por isso que Romanos 3, 2, Paulo diz que os judeus são os guardiões dos oráculos de Deus. Então, dentro de Israel existe dois tipos de Israel, ou seja, o Israel que gozaria das graças comuns do Espírito e dos dons temporais do Espírito, e o Israel eleito que gozaria da graça especial do Espírito Santo que traz a regeneração. Podemos ler também Judas, versículo 5.
justamente porque nem todos que estavam dentro de Israel eram crentes de verdade. Quando vemos Datã, Coré, Abião, e quando vemos a criação daquele bezerro de ouro, quando Moisés desce do monte e vê aquela rebelião e diz: quem for do Senhor, vem até mim. Temos notícias de que vieram os levitas, e Deus solicitou que todos os povos, no caso os judeus sinceros, matassem todos aqueles que não demonstrassem arrependimento. Morreram muitas pessoas naquela ocasião, ficando claro que nem todos ali eram de fato do Senhor. Vemos em Êxodo 32, quem é do Senhor, venha até mim. Pois haviam ali pessoas que não eram do Senhor, ficando claro que existiam dois Israéis dentro do povo de Israel. Havia o Israel não eleito, mas existia o Israel eleito nacionalmente para gozo dos privilégios temporais. Como os demais ímpios também usufruem de uma vida regalada, havia também o Israel eleito não somente para desfrutar o gozo temporal, mas para desfrutar dos privilégios salvíficos e eternos. Por isso que lemos em Isaías capítulo 10, versículo 20 e 21, que fala do remanescente, que este remanescente será salvo. Diferença do Israel carnal, que não foi eleito para a salvação, mas Israel, como um grupo particular de judeus, foi eleito para a salvação. Os judeus eleitos foram predestinados para a vida eterna, e os demais não. Este é um dos quesitos que percebemos que o pastor João Flávio Martinez, presidente do CACP, erra grandemente concernente a essa questão de Israel. Até um próximo estudo. Fiquem na paz. Deus abençoe grandemente.